Você já pensou em ser palhaço? Ah, eu já disse. Quando eu era pequeno. Não, tô dizendo agora. Agora, pensou em ser palhaço? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que enfrentar a vida. Quando ele mandou o texto, aí eu li e me deu uma friagem na garagem. Aos teus olhos, a principal questão do filme é? Olha, eu acho que é o pré-julgamento. Aos meus olhos, a principal questão do filme é o linchamento virtual, né, as redes sociais. Quando eu comecei a comprar os catálogos todos desde o começo da carreira, que eu vi a importância dele como artista. Aí comecei a colecionar a moda dele, mas como arte mesmo. Estamos aqui no Teatro Oficina, nos ensaios do Terceiro Sinal. E daqui a pouco a gente tem um bate-papo gostoso. Espero que vocês gostem, mas venham também pro Teatro Oficina. Sim, venham. Venham para cá. Olá, boa noite. Quem se acostumou a ver Dedé Santana como um dos trapalhões vai ter uma grata surpresa no teatro, não é, Adriana? É verdade, Júnior. Com a direção de Alexandre Borges, a peça Palhaços traz o ator, que também é palhaço de formação e de coração, Claro. numa interpretação que mistura drama e humor circense. Uma tragicomédia escrita na década de 70 e que vocês dois brilhantemente estão no palco interpretando. Brilhantemente é por tua conta. Quem é você? Boa noite. O que deseja? É que eu vi uma abertura, eu entrei pra... Abertura? Aonde? É proibida a entrada de pessoas que não pertencem ao circo. Eu estava estudando, né, depois do espetáculo que eu fiz, O Muro de Arrimo, um autor brasileiro que tivesse uma força, um impacto de dramaturgia, né? E quando eu encontrei esse texto, eu falei, olha que texto legal. E eu falei, não, esse texto tem que ser feito por uma pessoa que tem muita experiência. E um palhaço que tem muita experiência. Aí, no primeiro momento, me veio o Dedé. Olha, seu careta, eu gosto muito de circo, sabe? Principalmente de palhaços. O senhor é um dos mais engraçados que eu vi em toda a minha vida. Ah, um fã! Uma selfie! Eu não sei se é verdade. Ele disse que é meu fã. Era Ele fã falou, dele. sou fã E o personagem Dedé. é fã do grande então, palhaço. Aí é né? a arte imitando a vida. É. Né? Fala aí. Eu acho que tem essa paixão que eu acho que todo mundo tem pelos Trapalhões, pelo eterno Trapalhão Dedé. E aí eu consegui vislumbrar nessa peça esse personagem bem-vindo. Ele é um cara que ele vai encontrar um grande artista e vai questionar a sua vida, perguntar como é ser artista para essa pessoa. Ele gosta desse palhaço. Ele gosta e acaba sendo questionado. Então é um grande encontro. Você já pensou em ser palhaço? Ah, eu já disse. Quando eu era pequeno. Não, tô dizendo agora. Agora, pensou em ser palhaço? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que enfrentar a vida. Quando ele mandou o texto, aí eu li e me deu uma friagem na garagem. Falei, meu Deus do céu, será que eu consigo fazer isso? Meu Deus, era um texto muito difícil, assim, para quem está acostumado a fazer palhaçada com os Trapalhões, é um texto que chega assim ao drama pesado e tal. Às vezes eu mesmo não sei quem sou, o que sou. Ser palhaço artista é uma mera condição de vida. Eu me emociono todos os dias nesse palco aqui. Para mim é uma coisa, eu não sei não, viu? Quando eu entro... Acontecem umas mágicas aí. É mágico, porque eu olho, a primeira entrada minha, sempre eu demoro para... Porque eu olho a cara do público olhando para mim, eu tenho a impressão que ele é uma pessoa da família deles. Mas que chegou de viagem e eles estão recebendo e te olhando. Assim, aquilo me dá um nó na garganta. É um inconsciente coletivo Porque vivo. é um ícone, né? Você vê o palhaço nele,
você vê um ator, um primeiro ator de companhia, que a gente chamaria assim, antigamente, né? Um primeiro ator de companhia, e ao mesmo tempo você se confunde se é o Dedé ou não que está ali em alguns momentos. Então essa mágica faz a peça ser muito gostosa e as pessoas nadarem na tragicomédia. Depois também, seu Carita, a gente vai crescendo, sabe? Descobre que precisa lutar pra viver, se instruir, e aí essas criancices aí vão saindo da cabeça da gente. Criancice? Pera aí, rapaz. Não foi você mesmo que disse que ser artista, ser palhaço, é viver uma vida alegre, feliz e divertida? Você falou ou não falou? Ele começou a coleção por puro fascínio. Aos poucos, a paixão pelas roupas de Gianni Versace viraram uma obsessão. E hoje, Alexandre e Stephanie têm mais de 500 peças, entre roupas, cintos, acessórios. Uma coleção tão respeitável que ganhou o mundo. O Alexandre está expondo em Berlim, na Alemanha. Mas o sonho dele é montar um museu aqui no Brasil. Você é o brasileiro que reúne a maior coleção do Versace. Por que essa paixão? Eu morei na Itália no auge do Versace, eu morava na França antes, eu era intercambista. E eu conheci o trabalho de Gianni Versace, que me fascinou muito porque ele foi o primeiro estilista que eu vi que ele dava a mesma atenção para a moda masculina que a feminina, a mesma liberdade de cores, de tecidos, de modelagem. Ele era talvez um dos poucos que ele usava a mesma inspiração, às vezes, para o homem e para a mulher. Então abriu um leque de opções, eu comecei a achar a moda masculina, tipo, nossa, menino também pode se divertir. Comecei a conhecer fuçar, liquidação. É porque haja dinheiro, né? Exato. Na Europa, quando depois do desfile, as peças que são desfiladas, elas sempre chegam na mão de alguém de uma maneira mais barata e tal. Então, eu sempre consegui algumas peças. Gianni Versace foi morto em julho de 1997, em frente à mansão dele em Miami Beach, nos Estados Unidos. O crime foi cometido pelo serial killer Andrew Cunanan, que conseguiu fugir da polícia e cometeu suicídio uma semana depois. Então deu aquele surto e eu comecei a comprar e a procurar as peças vintage realmente para ter o meu armário de Versace até o fim da vida. Alexandre tem criações tão raras de Versace que as peças foram parar numa exposição em Berlim, na Alemanha. Uma retrospectiva das coleções do estilista italiano. Na exposição que está em cartaz em Berlim atualmente, de 300 peças, 170 são suas. Ah, não tem mais peças juntando coisas de look, mas todo o masculino é meu. E eu tenho toda a sala de camisas de seda, que eu acho que são uma das coisas mais colecionáveis do Gianni Versace, que acaba funcionando como um catálogo de todas as estampas dele, porque cada ano ele lançava algumas camisas e as camisas eram de lenços que tinham nome, eram objetos de desejo mesmo na época. O Oroton é um vestido inteiro de metal. Então ele fez junto com o joalheiro, desenvolveu esse material e eu acho que foi uma das coisas que levou ele como a vanguarda de design, não só de moda, porque ele foi premiado em exposição, ele fez coleções com borracha, com metal, materiais que não eram considerados nobres e ele dava um tratamento nobre para isso. Então eu acho que os pilares do Versace são meio pelo material, que seria o metal, o couro e a seda. Essa peça eu gosto muito, ela foi muito importante na coleção, ela é o pôster e tal, mas é um tipo de Versace que as pessoas não conhecem. E a pessoa que me vendeu essa peça casou com esse vestido. Essa jaqueta foi uma das jaquetas que eu mais demorei para conseguir. Eu experimentei na coleção em 92 em Paris, custava o preço de uma casa. Eu demorei, assim, 20 anos para conseguir, aí ela apareceu e ela ainda estava cara. E eu persegui tanto a pessoa, que uma hora a pessoa, na verdade, era o dentista do Gianni Versace, que ganhou dele. Aí eu mostrei que eu era um brasileiro, que tinha essa coleção, e ele falou, quanto você tem? Eu fiz minha oferta e ele falou, é sua. Um curador de arte, ele falou, olha, você tem que pensar que Paris já tem museu de moda, Londres já tem, mas no futuro todas as cidades vão ter e as pessoas não têm acervo. Então você pode colecionar como arte mesmo.
A velocidade que as redes sociais propagam uma história é o que conduz o novo filme da diretora Carolina Jabor, que estreia nessa semana. Aos Teus Olhos revela o impulso de uma mãe que, ao postar uma informação que ela não sabe se é verdade ou mentira, transforma a vida de muitas pessoas. A gente conversou com o elenco. Dona Ana, diretora? Sou eu. É mesmo o nome do professor da Turma Vermelha? E aí, Alex? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? História de um professor de natação que é acusado de beijar um aluno, né? Um aluno para quem ele dá aula de 7, 8 anos, sei lá, um menino. E ele um dia chega para a mãe e fala que o professor beijou ele e tal. Então a gente não sabe se é verdade, se é mentira, não viu essa cena. O fato é que a mãe coloca no grupo de pais do clube ali e essa notícia se espalha. No WhatsApp, mais especificamente no WhatsApp. Essa notícia se espalha e ele é julgado antes mesmo e condenado, né? E massacrado antes mesmo de saber se é verdade ou se é mentira. Alex disse que você foi muito carinhoso. Ana, eu sou carinhoso com todas as crianças. Eu faço a Ana, a diretora do clube onde se passa a história, né? Que a história é um dia na vida daqueles personagens. O raciocínio humano, né? O discernimento, né? A nossa capacidade de elaboração, de digestão dos fatos não acompanha a velocidade da internet. Sim. Então não dá tempo nem dela julgar, nem o personagem do Daniel Oliveira, que é o professor de natação, não dá tempo dele se defender. Ninguém tem tempo de nada. As pessoas só são atropeladas por aquela avalanche de fatos. E na questão também da ambiguidade do personagem, a gente definiu linhas assim, até colocava a cor vermelha para culpado e verde para inocente e ia transitando nessas sensações, né? Para deixar para o público, transparecer para o público, às vezes que eu era culpado e às vezes que eu era inocente. Acaba que a gente chama a plateia de cada sessão que a gente fizer, né, do filme, a esse diálogo. É de prata. Segundo lugar, cara. Levanta a cabeça, Alex. Aos Teus Olhos, a principal questão do filme é? Olha, eu acho que é o pré-julgamento. Aos meus olhos, a principal questão do filme é o linchamento virtual, né, as redes sociais, o que acaba refletindo o que a gente é hoje. Eu acho que a questão é a gente não saber lidar com o que está acontecendo hoje, assim, com a velocidade que as coisas ganharam e a potência que a internet confere hoje a essas suspeitas, a esses linchamentos, a essas inverdades propagadas aí, e a gente não sabe lidar com isso. Rubens, eu ouvi queixas. De mim? Você tem certeza que você me contou tudo? E aos Teus Olhos, o professor Rubens é? O professor Rubens é uma vítima. Eu, talvez, como personagem, eu te diria que não. Que eu acho que isso não houve. Como público, eu não posso ser leviano em relação ao filme, que tem uma capacidade de deixar em aberto. E a diretora Carolina Jabor está aqui com a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Metrópolis. Muito obrigada. Minha pergunta já para você, a diretora, qual foi o seu ponto de partida? Por que você decidiu fazer este filme, com este tema? Olha, porque eu acho que eu estava querendo refletir um pouco sobre tudo que tem acontecido, estamos vivendo, né? Estamos vivendo num mundo de novos valores, de novos paradigmas, um novo tipo de comunicação, né? Então, isso há um tempo já me instiga a pensar, a refletir. Quando eu li essa peça a primeira vez, que é uma peça, na verdade, é uma adaptação de uma peça espanhola, eu vi ali uma possibilidade de poder discutir o assunto das redes sociais, né? Quer dizer, do pré-julgamento a partir das redes, se alastrando nas redes sociais de forma a invadir, né, e essa evasão da privacidade que a gente tem visto por aí. Teve um filme catalão que também se baseou na mesma peça. Teve, né? E que também fala sobre o assunto. Eu não vi, você acredita? Você não viu? Eu li a peça. Eu anotei, o Vírus de la Por, de la Por, que é bem catalão. Eu comprei os direitos dele, inclusive.
do Ventura. Mas eu procurei não ver por uma questão, sei lá, mística talvez. Mas, enfim, eu sei que é uma versão muito ligada à peça, ao teatro mesmo. A peça é quase assim... São os mesmos atores, exatamente. Grandes atores. E então eu fiquei em cima do texto mesmo, para poder ter uma adaptação mais livre, assim. Claro. Carolina, um personagem importante do filme é o uso das redes sociais. Eu vejo, assim, pelo filme e pelo que a gente vê no dia a dia, uma certa histeria das pessoas no uso das redes sociais. E no caso aqui, com uma condenação antes de se julgar, antes de se refletir exatamente, né? O que acontece é que hoje em dia você condena não pelo que a pessoa fez, né? Mas pelo que a pessoa poderia ter feito. Exato. Né? Isso vai contra totalmente a justiça, né? Que é toda pessoa inocente até se provar ao contrário. Exato. Então, hoje em dia não tem mais isso. E depende de qualquer um, né? Qualquer um pode destruir a reputação de uma pessoa. No caso do filme, a mãe do garoto, por uma conversa que a gente não viu, que a gente não vê no filme, ela intui que o professor poderia supostamente ter abusado do filho e ela já sai para as redes sociais condenando, e aí aquela... O WhatsApp é uma ferramenta muito potente também, né? A gente fala das redes abertas, das mídias sociais abertas. Mas no caso o WhatsApp, né? No caso desse WhatsApp, né? Porque ele realmente ele não é... Você não rastreia, você não sabe, você não tem como... ver de onde veio, né? Então isso vai viralizando de forma muito violenta, assim. E o grupo de WhatsApp dos pais é um assunto, né? Eu entendo aquela mãe, né? Você tem uma hora que o filme ele tem um pouco isso, assim. Ele quer dizer um pouco o olhar de cada um e o ponto de vista de cada um daquela situação. O que eu não entendo é ela não ter a calma de investigar melhor para poder, né, fazer justiça ou não, e não ter a clareza de que ela pode destruir uma pessoa com um post, né? Então ali há uma questão, né? Tem um impulso dela. Impulso até meio perverso. Porque não tem só muita dela, mas coisa. de muita gente. E aí começa a rapidez daquilo e a facilidade como você precisa omitir, né? Você precisa omitir uma opinião rápida, esperta, que seja ágil para aquela mãe, ajudando ou condenando lá o cara, já nunca gostei daquele rapaz, aí tirando conclusões, né? É terrível. Tem um outro filme que não tem como também não citar aqui, porque ele aborda o mesmo tema, mas não a mesma abordagem, que é A Caça, né, de 2012, que é do Thomas Vinterberg. Filmaço. Que é um filmaço. Mas ali fica muito claro que aquele professor não fez nada. Uma outra abordagem. Outra abordagem. Porque no seu filme a gente não só não vê o que aconteceu, como a gente não vê a conversa do menino com a mãe. Né? Ali a gente está o tempo inteiro ao lado dele, sofrendo com ele, e ele é inocente, né, o tempo inteiro. No nosso filme, não. No nosso filme, a questão central é o julgamento. Para mim, né, o meu objetivo nesse filme era discutir esse pré-julgamento, né, sem provas, né? Então, o olhar de cada um e a verdade de cada um, através das mídias sociais, que para mim é o foco central, assim, do filme que eu quis contar, assim. Mas a diferença maior é realmente a ambiguidade da história, assim. Você não sabe se aconteceu ou não. E não vai saber. Conversar com seu filho. E aí você precisa ter ótimos atores para passar essa ambiguidade. O caso do Marco Rica, que faz um pai que é machista, que é ausente e ao mesmo tempo é amoroso e que não tem muita certeza se aquilo aconteceu ou não. Passa toda essa ambiguidade. Essa construção... Ou o próprio Daniel Oliveira, que faz o professor, a gente fica numa dúvida atroz. E ali é a atuação, não é? Ali é roteiro e atuação, com certeza, assim. A escolha do elenco desse filme foi muito pautada pela excelência deles, assim, e pela experiência mesmo. Eu tinha muito pouco tempo de filmagem, e eu precisava de atores que entendessem profundamente de dramaturgia, assim, que não precisasse tanto de mim num nível que eu tivesse que fazer
laboratórios e botar estudo. Não, era uma conversa. Tanto que a gente fez um trabalho de mesa, de leitura, durante 20 dias, assim, que foi dos maiores prazeres que eu tive na minha experiência profissional, assim, porque a troca com eles é num nível tão alto de dramaturgia, assim, que enfim, você está o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro trocando e aprofundando. Então, o Rica é diretor, a Malu Galha é diretora, o Gustavo Falcão é diretor, o Daniel é dos atores mais instintivos e com uma compreensão profundérrima do personagem. Estela Rabelo, Luísa, todos os atores compreendiam bastante do assunto, né? Então, a gente procurou trazer essa ambiguidade, não ir na primeira leitura que a gente tinha do personagem. Então, assim, a primeira leitura do pai, ele deveria ser um toscão que ia lá e quebrava tudo. Não, ele vamos fazer pelo outro lado, né? Vamos humanizá-lo, vamos trazer a dúvida, vamos trazer, né, a fragilidade deles, a fragilidade daquela mãe. E o Daniel, porque ele é um ator que consegue fazer o bom moço e consegue fazer o vilão, né? Ele é o cara que vai nos dois lados muito bem feito, né? Então, é por aí, assim. Então, foi muito prazeroso trabalhar com esse time. Muito bem, Carolina, é hora de entregar o filme, então, para o público. É hora. A partir do dia 12, em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. 12 de abril, em todo o Brasil. 12 de abril, em todo o Brasil. Aos teus olhos, vocês vão poder conferir, então, filme premiado em vários festivais aqui no Brasil e fora do Brasil. E agora vocês vão poder decidir de que lado vocês ficam. É difícil. Mas está aí. Obrigado, então. Muito obrigada, gente. Parabéns, viu? Parabéns para você e para todo o elenco. Obrigado. Obrigadíssimo. E daqui a pouco tem música aqui no estúdio. Você vai conhecer Lued Luna melhor. Você tem que conhecer. A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Lued Luna lançou no final do ano passado o seu primeiro disco, Um Corpo no Mundo. A cantora e compositora baiana vive hoje em São Paulo. Essa cidade grande e louca foi um gatilho para as composições do trabalho de estreia. Qual era o lugar dela nessa cidade? Qual é o lugar de uma mulher negra nessa sociedade? Que poderes ela carrega? A cura? Lued Luna, no Metrópolis. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, um adeus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. E já suis ici, ainda que não queiram, não. Já suis ici, ainda que eu não queira, mas je suis ici agora.
olhares brancos me fitam. Há perigo nas esquinas e eu falo mais de 3 línguas. E a palavra amor, cadê? E a palavra amor, cadê? Je suis ici, ainda que não queira, não. Oh, je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Je suis ici. E a palavra amor, cadê? Je suis ici. Je suis ici. E a palavra amor, cadê? Je suis ici. E a palavra amor, cadê? E a palavra amor, cadê? Lued Luna no Metrópolis. Lued, bem-vinda. Ai, obrigada. Que prazer você chegar, né? A gente por fica de favor. longe. Tudo bem? Tudo lindo. Bem-vindo, bem-vindos. Vamos apresentar a banda? Por favor. Eu tenho aqui no trompete Stephanie Santos, no sax Ana Góes, as duas de São Paulo. Hudson Daniel, da Bahia, minha cor. No violão, Ravi Landim, o mais novo integrante. E na guitarra e no violão tenor, Maurício Paes. Muito bem, uau, hein? Lued Luna veio para São Paulo focada, veio com um objetivo. E aí encontrou essa cidade que, se a gente não tomar cuidado, engole a gente. Exatamente. Né? Eu sou de Salvador, nascida e criada. E minha história na música, na cidade, também é uma história recente, porque eu sempre tive uma relação muito de negação, assim, com a música. Não fui educada para ser cantora, etc. Sou filha de 2, enfim, acadêmicos e funcionários públicos. E a ideia era seguir esse caminho também. Então, sempre, apesar de ter essa predisposição, essa inteligência criativa e esse sonho, eu negava. Aí, com 25 anos, com o dinheiro do estágio, eu comecei a fazer aula de canto e comecei a transitar na cidade, alguns bares, alguns recitais. E com 27, eu vim com a mala na mão, um sonho dentro da mala, para fazer música aqui em São Paulo. Já tinha tido uma experiência anterior na cidade, experiências felizes na cidade, que foi determinante para eu decidir vir para cá e trabalhar com isso, viver profissionalmente disso. Claro. Agora, o seu disco de estreia tem muitas músicas suas. É um disco bem autoral. Disco autoral. Muito autoral. E a maior parte das músicas foi criada aqui em São Paulo? Sim, sim. Um Corpo no Mundo, especificamente, que é o que dá nome ao disco, é uma canção que foi um mote mesmo, assim, para o disco e tem sido condutora da minha carreira, assim, porque é a história justamente desse corpo que migra, que sai de Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, uma cidade que eu me vejo, enfim, em todos os espaços, assim, é um espelho para mim. E aí vim pra cá sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém, e me deparei com uma outra... A solidão tomou outra dimensão, né? Não só essa solidão de estar aqui sozinha, mas também de não me ver na cidade, né? É uma cidade que realmente, estatisticamente, né, passou por um processo historicamente de embranquecimento, então tem poucos negros aqui. Eu fiquei me sentindo deslocada, só que ao mesmo tempo, morando na Barra Funda, eu me encontrava com os imigrantes que estavam chegando, um contingente muito grande na época de africanos haitianos.
E comecei a refletir muito sobre isso, né? Sobre o lugar do meu corpo nessa cidade, sobre como me conectar com essa imigração que estava chegando, né? Que ao mesmo tempo tinha essa barreira linguística e cultural, sobre qual dessas Áfricas que eu me deparava eu pertencia. Claro. Então, é uma canção que fala muito dessa saudade ancestral e do lugar do corpo negro da diáspora no mundo. Atravessei o mar, sol da América do Sul. E foi a partir dessa canção que eu construí um show, que eu fiquei apresentando 2 anos na cidade. Lancei um single na internet junto com um clipe, produzido por Joyce Prado, da Oxalá Produções. Claro, lindo clipe. Vale dizer. E aí foi a partir do clipe que eu comecei a ficar mais conhecida nacionalmente e ia surgir uma demanda pelo disco. E qual é o papel da mulher negra? Qual é o papel do corpo negro nessa sociedade? A gente vive numa sociedade que se pretende eurocêntrica o tempo todo, que se embranquece o tempo todo nos discursos, na cosmovisão, né? A gente não se vê representado politicamente, a gente não se vê representado nas mídias, e aí a gente conta nos dedos quais são as jornalistas que a gente tem, né, negras que a gente tem na mídia. E aí eu acho que é de responsabilidade, é um lugar de responsabilidade. Eu me sinto muito responsável com uma história anterior à minha própria existência que permitiu que eu estivesse aqui hoje, existindo plenamente como cantora e como compositora, né? Então, eu acho que o lugar do negro, esse tornar negro, é tomar para si a responsabilidade com essa história. Eu acho que é para além da melanina, é para além da estética, é você ser responsável por essa história de luta que permitiu que a gente estivesse aqui hoje vivendo, respirando, trabalhando, enfim, existindo. Curando. E curando. E curando. Então, pronto, tem show no Auditório Ibirapuera no dia 22 de abril, um show grandão. Seu maior show? É o maior show aqui em São Paulo em termos de público, vai ser esse, 800 lugares, no Auditório Ibirapuera. Dia 22, com essa banda toda e mais alguns, está faltando baixinho. Participação especial de Zé Manuel. Uau! Eu nem sei se eu poderia divulgar, mas estou divulgando. A gente gosta. Zé Manuel é um querido, assim, um amigo, um músico pernambucano que eu admiro muito, que topou fazer esse show comigo. E é isso, espero que você apareça, espero que vocês apareçam. Que bom, apareceremos. Então vamos ouvir mais Lued Luna aqui no Metrópolis. Muito obrigada, hein? E 22 tem show. Vamos lá. Saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te manda. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, asa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, asa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para afastar o mal, para afastar a inveja, para atrair o amor.
E daqui a pouco tem literatura. Tiago Ferro narra a dor de uma tragédia familiar no livro O Pai da Menina Morta. Ele não ouviu o grito do garoto nem viu a queda. Estava no banho e quando saiu, sua mulher lhe disse que o filho estava morto. Nessa hora, o pai da menina morta ainda era apenas o cara de 20 e poucos anos. É uma memória que ele irá reconstruir ininterruptamente pelo resto da vida. A morte da filha de 8 anos foi o ponto de partida para o editor e escritor Tiago Ferro dar início ao primeiro romance. Em O Pai da Menina Morta, o autor conta a história de um protagonista sem nome que busca lidar com a tragédia. Depois da morte da filha deles, eles não conseguiram mais se encarar. Era como se soubessem que as retinas haviam se transformado em mercúrio, onde estaria passando em looping a vida e a morte da menina amada. O livro fala dos reflexos da morte da sua filha, mas não só sobre esse luto, né? A ideia é um pouco trazer o que está ao redor, né? O que eu sei dizer é que o livro começou a ser escrito num momento que eu identifiquei que o luto saía da sua fase mais dura, ou que o luto se encerrava, talvez. Eu acho que o livro, como você falou, também não é um livro essencialmente sobre o luto. Ele é muito mais sobre uma questão de se readaptar. 4. Naquele dia ela passou pela pediatra e por um dos melhores hospitais do país. 5. É só uma gripe. 6. Hidrata bem e controla a febre. 7. Os olhos incharam um pouco. 8. Vamos observar. Eu não tive a intenção de contar a minha história pessoal. Então ali os personagens que surgem, a própria filha que morreu, ela nunca é muito caracterizada, né? Ela é uma ausência, ela é uma questão ali para o narrador, mas eu procurei não fazer da minha experiência uma tentativa de fazer um decalque ali da vida, de ser um mero relato. A ideia foi realmente tirar dessa experiência a possibilidade de uma ficção, da forma literária. A filha do Carlos morreu no hospital, assim como o jovem Messias de Praga. O pai do Paulo de Tarso encontrou o filho morto na sala de casa. O Gil retirou o filho dos escombros do acidente. O pai da menina morta carregou a filha até o hospital. O Clapton não viu nada. Você também alterna a tua história com história de personalidades, enfim, de pessoas conhecidas que também perderam os filhos, né? O que eu procurei quando entram não só os ícones aí da cultura pop que aparecem, que perderam filhos, mas os que também não perderam, foi lidar um pouco com a ideia de clichê. Então esses personagens, o John Travolta, a Laura Palmer, o Eric Clapton, enfim, acabam sendo pessoas que trazem uma mensagem em comum onde quer que elas estejam, né? Que é essa da tragédia, ou de sempre apontar que, olha, tá tudo rolando, tá tudo funcionando, mas no dia seguinte pode não estar mais. Então tem esse ponto de contato com essas figuras que acabou, acho que funcionando para explorar na trama do romance. Ele não ouviu o grito do garoto nem viu a queda. Estava no banho e quando saiu, sua mulher lhe disse que o filho estava morto. Nessa hora, o pai da menina morta ainda era apenas o cara de 20 e poucos anos. É uma memória que ele irá reconstruir ininterruptamente pelo resto da vida. E no próximo bloco nós voltaremos ao teatro. Beth Coelho está chegando com a peça O Terceiro Sinal. Sentindo-me exposto e protegido ao mesmo tempo. Terminado o desfile, eu deveria disparar por uma escada oculta, dar a volta por trás do teatro e descer pelo lado oposto, onde outro ator me esperava para levarmos à cena um cabide de roupas.
neste domingo. Direto do Memorial da América Latina em São Paulo, Jazz e Divas, uma homenagem a Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Cantoras consagradas de diferentes estilos, que de certa forma têm sua história e carreira ligadas à homenageada da noite. Jazz Sinfônica Brasil, domingo logo após Cultura Mundo. Carnes selecionadas, atendimento especial, encontros marcantes, onde os grandes negócios acontecem, porque celebrar é preciso. Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Nesta semana, no Camarote 21, uma verdadeira viagem no tempo com a mostra dos 50 anos do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem também uma exposição sobre o Monte Cervino, um dos picos mais altos dos Alpes. E ainda, os encantos da Luminale, o Festival de Luzes de Frankfurt. Camarote 21. Domingo logo após Metrópolis e quinta, 00:30. Quem vai ao teatro sabe que o terceiro sinal é aquela campainha que anuncia o início da peça. O terceiro sinal é também o título do espetáculo de Bete Coelho, que acaba de ganhar uma nova montagem no Teatro Oficina. O texto é do jornalista Otávio Frias Filho. O primeiro toque serve de alerta aos técnicos e atores que entram na reta final dos preparativos. É uma peça exatamente para mostrar a feitura do teatro. E o teatro não se faz sem outras pessoas. O teatro sem o coletivo, sem essa efervescência, é muito solitário. O terceiro é irrecorrível, seja o que Deus quiser. Começou. Em Terceiro Sinal, Bete Coelho interpreta um jornalista investigativo que decide conhecer o universo teatral. O texto foi extraído do livro Queda Livre e é uma experiência vivida pelo próprio autor do livro, o jornalista Otávio Frias Filho. Em 2010, ele atuou na peça Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, e foi dirigido por Zé Celso Martinez. Eu vi ele atuando nessa peça, aqui no Teatro Oficina, em Boca de Ouro. E ele foi, além de tudo, além do que ele já é um grande dramaturgo, jornalista, ele foi um excelente ator. Eu estava em frente a um espelho de camarim, piorando minha maquiagem a cada tentativa de consertá-la. A construção do teu personagem, que esse trejeito do Otávio, como é que foi, Bete? É assim, eu conheço o Otávio há muitos anos. Nós temos uma convivência íntima. É claro que eu ficcionei. É claro também que, conhecendo ele, eu tentei pegar alguma coisa da essência, do jeito dele. E, sobretudo, eu acho que é da timidez e o fato de uma pessoa tão tímida quanto o Otávio cair aqui, né, numa peça com atores, sobretudo que a atuação do Oficina, ela requer uma atuação muito mais externa. Ele fala que essa experiência, porque ele é extraído de um livro que ele escreveu, né? São várias experiências que ele fez. Que é o Queda Livre. Que é o Queda Livre, que ele saltou de paraquedas, ele foi pro submarino, atendente CVV, que mais? Casa de swing, Daime. E ele diz que a experiência aqui no teatro foi a experiência de maior risco. E
vozes ocupam todo esse espaço. Todo esse espaço. Por isso, quando a gente sai de um teatro italiano, do formato convencional, que tem a plateia lá sentadinha e a peça acontece lá, não é possível fazer aqui. Né? Esse teatro, ele te oferece presentes espaciais, físicos, dinâmicas outras. A gente vai, na verdade, conduzindo o condutor que vai contando essa experiência. Então, cada um vai um pouco assumindo um papel dentro disso e alguns papéis, né, dentro disso. E a gente conseguiu referenciar muito mais a peça que foi do Boca de Ouro, juntando com a nossa. Então, tem essa mistura o tempo todo, uma peça entrando na outra. Sentindo-me exposto e protegido ao mesmo tempo. O público, quando vier ver esse espetáculo, vai sentir a contrarregragem ao vivo, vai sentir toda essa movimentação dos atores nos bastidores, e que isso é muito maravilhoso. As pessoas não têm o conhecimento de como é o produto final, né? Batuque violento, os refletores chamejantes, os giros que cada ator deveria dar, conforme o bloco evoluía pela passarela, tudo isso levantava um biombo de luz e som entre mim e o mundo. Ah, viva o teatro! Júnior, o programa de hoje teve teatro, música, moda, literatura, cinema. Faltou o quê? O quê? Artes visuais. Não pode. Não pode? Tá no contrato. Tá no contrato, não pode faltar artes visuais no metrô. Olha aí aqui atrás, ó. Artes visuais, aqui do lado vocês não estão vendo, mas tem artes visuais também. Então... Portanto... A gente deixou para o fim. Pronto, exatamente. gente. Vamos encerrar, exatamente. Guardamos para esse final imagens da exposição Alucinações Parciais, que foi aberta quinta-feira no Instituto Tomiotaki. São obras-primas de modernistas europeus vindos do Centre Pompidou de Paris. Olha só o time. Chique. Leger Matisse, Miró, Picasso, entre outros. Tem lado brasileiro também, Tem né? brasileiros também. Tem Anitta Malfatti, Portinari, Segal, Tarsila do Amaral e muito mais. Puxa. Então, ó, é o seguinte, durante a semana a gente promete que mostra uma reportagem completa. Certo, Cunha Júnior? Certíssimo. Acabou. Voltamos quando? Terça. Terça-feira. Um beijo. Tchau, tchau.